Oi, esta é a Evelyn E esta é Elisa. e hoje a gente vai falar sobre filmes que vão te fazer chorar. Bom, gente, como vai funcionar esse vídeo? A gente vai falar sobre um filme recomendando sem spoilers e aí depois a gente vai falar uma cena que marcou muito e que fez a gente chorar muito. E aí quando a gente for falar dessa cena, a gente vai colocar aqui embaixo na tela a minutagem de onde que é pra você pular pra você não receber o spoiler. Se você já assistiu o filme, você pode assistir a cena. Se você não assistiu e não quiser spoiler, é só você pular pra minutagem certinho que vai estar tudo certo e a gente vai pro próximo filme, ok? Bom, gente, o primeiro filme que eu vou falar é um filme que, gente, olha, toda vez que eu assisto esse filme eu choro. E a Elisa tá de prova, teve um ano novo, gente, que eu assisti esse filme. Eu comecei a chorar de soluçar, de soluçar. Verdade. Já comecei o ano chorando, que é o Menino do Pijama Listrado, gente. É um clássico chorar, Gente, né? eu choro muito, muito, muito com esse filme. Pra quem já assistiu sabe que conta a história de um menininho, né, o Bruno. E esse menininho, o pai dele e a mãe dele são alemães, né? Ele cresceu ali no meio dos nazistas, o pai dele é... Eu não lembro muito bem se o pai dele é um general. Acho que é um general, ele tem uma patente um pouco alta, né? E ele acaba indo morar numa casa um dia, afastada da cidade, né? Perto de um campo de concentração. E um dia ele vai brincando, brincando, até que ele chega perto desse campo de concentração e ele pega amizade com outro menininho. E esse menininho é judeu e tá ali vivendo naquele campo de concentração. E a partir daí o filme vai se desenrolando, gente. E pra mim, atenção do spoiler, a cena que mais me marca, nossa, que é a cena que acaba comigo, que destrói meu psicológico. Eu começo a ficar mal desde a hora que aqueles dois entram ali, né, no campo de concentração e tem todos aqueles eventos que eu não vou ficar falando muito. Mas a cena que mais me marca, que arranca meu coração do peito, é no final, quando a mãe dele chega na cerca e ela vê que o filhinho dela passou pela cerca e ela vê as roupinhas dele ali e ela sabe que ele tá lá dentro e ela começa a chorar. Gente, Muito nossa, eu triste. choro, eu fico desesperada junto com ela, eu choro de soluçar nessa parte, é muito triste. E o próximo filme dessa lista também é com criança, que é Lion, que é um filme, ó, já começa por aí, baseado em fatos reais. Ai, já espera desgraça, gente. Falou Já fatos reais, espera. já espera desgraça. Exatamente, que é um menininho indiano que ele era muito pobrezinho mesmo, ele morava numa aldeiazinha, numa vilinha. E ele com o irmãozinho dele vão vendendo uns negocinhos assim pra ganhar dinheiro. E o irmãozinho dele é um pouquinho mais velho, né? Tipo uns 10, 11 anos, eu não lembro ao certo. E ele acaba se perdendo do irmão dele. E vai contar a história dele a partir daí, do momento em que ele se perde, o que acontece com ele depois, enfim. Eu não vou dar muito spoiler, mas é uma história muito bonita, uma história real. Vale muito a pena você ver. E um momento spoiler na cena que eu mais chorei assistindo esse filme foi quando ele finalmente consegue voltar pra casa, né? Quando ele encontra a mãe dele. E no dia que ele se perdeu do irmãozinho dele e tal, ele descobre que na verdade o irmão dele morreu. Por isso que ele acabou se perdendo, que o irmão dele fala, fica aqui que eu já volto. E o irmão dele nunca mais voltou. Ele achou que o irmão dele tinha se perdido, ou ele mesmo ficou perdido, né? Foi tentar procurar o irmão. Mas quando ele descobre que o irmão dele morreu, cara. Quer dizer, quando a gente, telespectador, descobre que o irmão dele, na verdade, nunca voltou porque ele morreu. Meu Deus, acabou com o meu coração. O próximo filme que eu vou falar é O Olho de Lorenzo. E esse filme já é um pouco antigo, né? Não é muito recente. Mas o filme do Olho de Lorenzo conta a história de um menininho, o Lorenzo, que eu não vou saber falar ao certo o nome da doença do menino, mas ele pega uma doença lá, em determinado ponto do filme, e o tempo todo no filme, o pai dele é muito presente. O pai dele o tempo todo buscando essa cura, pesquisando, estudando feito um louco nos livros para tentar achar a cura para o problema do filhinho dele. E agora minha alerta de spoiler. Gente, o momento que... Uma das cenas que mais me marca nesse filme não é nem tanto o final é assim, eu chorei bastante com o final, mas
Tem uma cena específica que tá no... É um Natal, né? E esse menininho tá em cima de um banquinho. Ai, para, que eu já vou começar a fazer. Ó, eu já tô querendo chorar. Toda vez que eu falo dessa cena, gente, eu quase que eu me acabo. Porque esse menininho tá num banquinho e ele tá com um enfeitinho de árvore de Natal e ele tá pra pendurar na árvore uma bolinha. E o tempo todo no filme vai tendo vários sintomas que vão acontecendo com ele, várias coisas. E nesse momento ele cai do banquinho no chão. E no que ele cai do banquinho no chão já começa a sair sangue dele. E ali você vê que ele tá bem pior, que a coisa tá piorando muito, sabe? Ai, nossa, é muito, muito, muito triste. Eu choro muito, chorei muito nessa cena. O desespero do pai, o amor daquele pai com o menino. Ai, gente, é muito triste mesmo. E muito lindo também o filme. O próximo filme é aí a Inteligência Artificial. Que, Ai, gente, Deus, esse filme é demais, né? Que é meio que um paralelo com a história do Pinóquio. Ele se passa num lugar do futuro onde eles criam robôs que parecem muito com pessoas, né? E o casal principal, eles estão com um filho em coma e eles pedem, né, a criação de uma criança robô, um robô com a aparência de uma criança, onde eles criam desse robôzinho como se fosse um filho pra eles e tal. Não sei nem dizer pra vocês onde que eu choro mais desse filme. Que depois, acho que não é nem tanto um spoiler agora, né? Que o menino, o filho deles acaba voltando do coma. Acho que isso é basicamente a sinopse do filme, né? E o menininho, que é um robozinho, ele acaba criando sentimentos para aquela família. Apesar dele ser um robô, ele tem sentimentos. Isso que deixa o filme mais dramático. Sim. Ele é um robô diferente. Uhum. E eu não vou falar mais pra não dar spoiler pra quem não assistiu, né? É um filme mais antigo também. Acho que muita gente já viu, mas tem bastante gente que não viu ainda, né? E agora o momento spoiler. Uma das cenas que eu mais chorei, tem várias cenas desse filme, muito triste. Mas acho que uma das mais pesadas, até que eu e a Ever tava conversando sobre as cenas desse filme, e eu lembrei realmente quando a mãe dele abandona ele na floresta. Ai, pelo amor de Deus. Com o ursinho. Nossa, gente, eu choro muito, muito, muito. Porque eu tô querendo chorar tem só muita de gente falar. que faz isso com animaizinhos de estimação. Abandona o bichinho, é uma vida, Nossa, tem eu não me conformo, sentimentos. gente. Se você não quer, não pega. Porque você não é obrigada a pegar. Mas se você pegou, ama. Porque eles não fazem mal pra ninguém. Eles não merecem passar por essas coisas. Eu acho isso absurdo. E Nossa, é muito triste. Tem várias cenas nesse filme que é muito triste, mas acho que é a que mais corta o coração. Porque ele tem um sentimento muito grande pelos pais. Ele acha que os pais amam ele. E Principalmente os pais pela mãe, né? Sim, ele tem aquela coisa com a mãe, né? Vão e abandonam ele. Bom, o próximo filme que eu vou falar aqui... Ai, tô ficando até depressiva com essa lista de filmes, gente. É um outro filme também que... Eu amo esse filme. Ele é uma belezinha, sabe? Só que é bem triste também. Eu fico muito triste em vários momentos desse filme, que é a Princesinha Sarah. Inclusive, a gente tem até o DVD em casa. Minha mãe comprou o DVD original, tudo bonitinho. E é a história de uma menininha, que essa menininha, a vida dela era toda feliz, né? Porque o pai dela tinha dinheiro, bastante dinheiro, ela viajava pelo mundo. E em um determinado ponto lá vai acontecer uma guerra, o pai dela lutava na guerra. E ele coloca a filhinha dele num colégio interno para meninas. E quando ela chega nesse colégio interno, ela é tratada feito uma princesa, porque ela tem o melhor quarto, ela tem as melhores coisas, porque o pai dela tinha muito dinheiro. E o que acontece? O pai dela vai pra guerra e acaba acontecendo umas coisas que o pai dela perde a memória. E em decorrência disso, vão acontecendo várias coisas com ela no decorrer do filme, que eu não vou poder ficar falando, senão eu vou dar muito spoiler, mas agora o momento spoiler mesmo. Que a cena que mais me... Nossa, aquilo, gente, me arranca meu coração, assim, porque eu fiquei imaginando se fosse comigo, o meu pai esquecendo de mim, porque o pai dela esquece dela, porque ele tá sem memória, né? E nessa cena ela tá desesperada, abraçando ele, falando, papai, papai, sou eu, pai. E ele não lembra, ele não sabe quem é a menina. E as pessoas levando ela, tirando ela pra longe dele. E ela desesperada gritando. E ele lá sem lembrar. E ela, gente, nossa, eu choro muito de dó dela. Eu fico imaginando se fosse meu pai esquecendo de mim. Meu desespero que eu não ia ficar. Imagina se eu fosse uma criança. É muito triste, dá muita dó. E o próximo filme é um filme bastante famoso, que acho que a maioria das pessoas já viram, que é Marley e Eu.
Ai, Meu meu Deus! Deus. Que é um casal que adota um cachorrinho e tal, eles têm uma vida todos com cachorro. É um filme que tem muitos filmes que contam a visão dos pets, mas esse filme não. Esse filme conta a visão mesmo da história, do casal e como esse cachorrinho trouxe alegria pra vida deles, como ele Ai, o divertiu Marley é eles um em momentos fofinho, bons. né? É muito fofo, apesar de ser um cachorrinho arteiro. Ai, muito Demais, mas ele é muito fofo. fofo. Eu amo cachorrinho arteiro. E filme com cachorro, já sabe que você vai chorar, né, gente? Ai, gente, ai. E o momento spoiler, né, pra quem ainda não assistiu, é quando o Marley tem que se sacrificar. Meu Nossa, Deus. gente, eu choro tanto. Eu É choro muito tanto, triste, eu choro muito tanto com o Marley triste. morrendo. Falando em cachorro, o próximo filme dessa lista é o Pra Sempre ao Seu Lado. Nossa, Né, gente, né? Para Sempre ao Seu Lado é outro filme também que pega o coração da gente, faz assim, né? Então, Para Sempre ao Seu Lado conta a história de um homem, né, que ele adota um cachorrinho e ele leva esse cachorrinho pra casa e esse cachorro e ele desenvolvem uma relação muito fofa, muito linda. E você vê que o cachorro é apegado com ele mesmo. Tanto que todo dia o cachorrinho vai com ele até a estação de trem, e aí ele vai trabalhar, e o cachorrinho espera ele chegar, e vai com ele pra casa. E assim, aquele vínculo que um tem com o outro é muito fofo. E é um momento spoiler agora, né? Que é quando o homem morre, né? O dono dele morre. E o cachorrinho fica lá na estação de trem, gente, todo dia. E é baseado em fatos reais, tanto que tem a estátua, né? Nessa estação de trem, tem a estátua do cachorrinho lá. Eu acho que ele já até morreu hoje em dia, mas a estátua tem até hoje, porque todo dia o cachorro ia e ficava esperando o dono vir. Aí tem um dia que a mulher desse homem que morreu vai lá e começa a conversar com esse cachorrinho. Nossa, gente, eu choro tanto, mas eu choro tanto que ela fala pra ele que você ainda continua esperando por ele, né? Ai, olha, gente, essa relação de cachorro com o homem, não é à toa que fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, gente, porque o cachorro é um animal muito fiel, e parece que eles sentem mesmo. Pra mim, tem gente que fala que não, mas pra mim eles têm sentimento, eu não quero nem saber, eles têm. Porque eu sinto que os meus têm comigo. É muito triste e muito fofo também. Sim. E o próximo filme é Uma Prova de Amor, que esse, olha, pesado, assim, um tema muito polêmico, se você for parar pra pensar, onde uma mãe tem uma filha com câncer, né? E para fazer os transplantes, tudo que a menina precisa, ela acaba tendo uma outra filha. É isso mesmo que você ouviu, para poder tirar alguns órgãos, os transplantes certinho para a menina dela que tá doente. Só que acontece, essas meninas elas crescem e a menina, que é o segundo bebê, né, que teve fez várias cirurgias, teve seus órgãos transplantados, pra ajudar a irmã mais velha, ela decide abrir, tipo, um processo contra a mãe dela. Ela quer se emancipar dos pais, né? Exatamente. Porque ela não quer mais ser submetida a esse tipo de coisa. Sim. Ela não quer mais passar por isso. E, gente, isso é uma coisa que eu fiquei, assim, chocada com isso. Eu fiquei pensando na vida real a situação de uma criança que realmente passa por isso. Porque, gente, é muito difícil você ficar do lado de uma das partes, entendeu? Eu entendo a visão dos pais, mas eu também penso nessa criança. Você imagina como que a criança não deve se sentir? Nossa, é muito pesado, gente. Bom, esse filme tem várias partes que me fizeram ficar pensando, refletindo. Mas o momento spoiler, gente, vai pra mim a cena que mais marcou, assim, que eu fiquei que eu chorei bastante, é quando a gente descobre que na realidade a menina mesmo que passava por tudo isso, ela nem tava querendo. Quem queria mesmo era a irmã dela, que não aguentava mais isso, não aguentava mais ficar prolongando o sofrimento dela e queria que parasse. Nossa, eu chorei muito de dó das duas, assim. Nossa, é muito, muito, muito triste. Sim. E o próximo filme é Um Olhar no Paraíso, que conta a história de uma menina, né, que ela foi abusada e morta, e mostra toda a relação dela com o pai dela, né, e o pai dela querendo saber o que aconteceu com a filha dele, onde está o corpo, né, enfim. Não pode falar mais pra não dar spoiler, o momento spoiler fica aí com ela. Bom, pra gente, assim, uma das cenas mais marcantes, eu acho que
Ah, não, tem esse filme, gente. É muito O triste. filme todo eu fico assim, chorando, triste, com muita dó mesmo. Mas uma das cenas que mais me dói é quando ele olha pras rosas e ele lembra dela andando de bicicletinha e tirando foto dele e falando das rosas. E, gente, o tempo todo o psicopata ali, pertinho, o cara que matou a filha dele, pertinho dele, e ele sem saber ali. Nossa, é muito angustiante, é muito triste. Você ficar vendo o espírito dela também conversando com as outras menininhas. Ai, nossa, é muito, muito, muito triste, muito triste. Você vai chorar muito com esse filme, gente, vai chorar muito. E o próximo é o Milagre da Cela 7. Gente, O Milagre da Cela 7 é outro filme que eu chorei. Nossa, chorei horrores, né? E O Milagre da Cela 7 conta a história de um pai que esse pai, ele tem algum problema. A gente não sabe ao certo, que o filme não deixa bem claro qual é o problema que ele tem. Mas você vê que ele tem um certo problema, que ele é mais inocente que a maioria das pessoas. E ele tem um jeitinho todo fofo de cuidar dessa filha dele, apesar desse problema que ele tem. E ele mora com a mãe dele. E juntos, não sei se é mãe dele ou se é vó, me falhou a memória agora. Mas é uma senhora já idosa e os dois tomam conta da menina. E o amor que ele tem pela filhinha dele é muito, muito lindo. E o jeito dele cuidar dela, apesar dos problemas dele, das limitações. Você vê que ele tem várias limitações e mesmo assim ele consegue cuidar dela, tratá-la com todo amor, todo carinho. E eu não posso falar o que vai acontecer no filme, porque é spoiler, mas o momento, spoiler agora, que eu mais chorei é naquela cena que aquele personagem se sacrifica no lugar dele pra ele conseguir fugir com a filha dele. Gente, eu chorei muito nessa cena. Eu fiquei muito emocionada mesmo. Porque você vê o quanto ele conseguiu marcar a vida daqueles companheiros de cela dele, do quanto ele ensinou alguma coisa pra eles com aquela simplicidade dele, aquele jeitinho fofinho dele. É muito lindo esse filme, muito lindo e muito tocante, assim, de verdade. Eu chorei bastante. E é isso, gente. Essas foram uma lista que a gente fez de filmes que fizeram a gente chorar muito. Um dia que você estiver afim, assim, de lavar a alma, sabe? Chorar muito, pôr pra fora, assim. Pega qualquer um desses aqui pra vocês verem que vocês vão chorar a beça. Exatamente. Já segura o ursinho e o papel higiênico na mão, porque você vai precisar, com certeza. Você vai precisar. E dizem aí quais filmes que fizeram vocês chorarem muito, que não estão nessa lista. Esses foram alguns, daria pra fazer parte 2, 3, que a gente assistiu muito filme drama. Sim, gente. Muito filme pra chorar. Sim, e obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e até a próxima.